Nesta aula investigaremos como deve ter surgido o primeiro ser vivo, o primeiro de todos, já que com as experiências de Pasteur, depois disso, então, se imaginava que os seres vivos apenas podem surgir de seres vivos. A questão, claro, é como surgiu o primeiro deles. Vamos começar pensando em qual foi a origem da Terra. Voltando um pouquinho no tempo, antes, claro, do surgimento da vida no nosso planeta, na grande explosão, há praticamente 14 bilhões de anos, deu origem à Via Láctea, ao Sol e ao Sistema Solar que conhecemos. E com isso a Terra acaba surgindo um bom tempo depois, por volta aí de 5 bilhões de anos, temos a formação do nosso planeta orbitando a estrela do Sistema Solar. A partir de agora o que faremos é refletir brevemente sobre a importância desse tipo de pensamento, né? Afinal de contas, para que é interessante pensar como surgiu a vida? Se nós conseguirmos responder, ou pelo menos ter alguns palpites sobre esse tipo de pergunta, conseguimos entender melhor a evolução da vida na Terra. E segundo Theodosius Dobzhansky, um dos maiores evolucionistas do século XX, interpretada sob a luz da evolução, a biologia é talvez, sob o ponto de vista intelectual, a mais inspirada e satisfatória das ciências. Sem essa luz, a biologia se torna uma miscelânea de fatos, alguns deles interessantes ou curiosos, porém desprovidos de significado. Essa é a importância, então, de nós entendermos. Conseguimos compreender a natureza da vida mais a fundo. O que tentaremos responder ao longo dos próximos minutos, então, é como a vida evoluiu até a sua composição atual, quais condições na Terra são importantes para a vida e como ela se mantém, e também comparar dois tipos de teoria sobre o surgimento da vida na Terra. A primeira delas seria da panspermia cósmica, ou seja, que os seres vivos presentes no planeta são de fato extraterrestres e podem ter vindo de outros planetas. A segunda seria a evolução química, que aborda a formação dos seres vivos a partir então de substâncias primárias presentes no nosso planeta. A partir disso teremos uma evolução química, então antes do surgimento dos primeiros seres vivos. Só que notem, claro, que se adotarmos o primeiro tipo de resposta, ainda assim teremos que responder nesses planetas de origem como é que se formou a vida. Então, eventualmente acabaremos esbarrando na necessidade de entendimento da evolução química, já que imaginamos que o universo tende de uma estrutura caótica e desorganizada para uma mais organizada. Nesse sentido, nós estaremos abordando a teoria da abiogênese, que muitas vezes é igualada, e isso encontramos inclusive em livros didáticos, em vestibulares e coisas mais, mas talvez não seja o mais apropriado. Mas a abiogênese, ela diz respeito então ao surgimento do primeiro ser vivo. Essa seria a teoria então, e aqui no nosso planeta particularmente. Os dados que temos então para responder a esses tipos de questões são as rochas mais antigas do planeta, que não chegam a 4 bilhões de anos. Percebam que são extremamente antigas, mas deixam para trás aí um princípio que poderia ser bastante revelador. Temos também como dado a comparação com outros planetas. E isso, claro, pode ser muito elucidativo, porque podemos inclusive entender como o nosso planeta era há alguns bilhões de anos atrás. E os vulcões também, que supostamente detêm ou detinham parte dos gases liberados na atmosfera primitiva. Conforme eles vão entrando em erupção, vão liberando uma porção desses gases que não estão presentes em concentrações iguais, possivelmente, atualmente. As condições para a vida. É necessário existir água abundante, pelo menos para as formas de vida que nós conhecemos. E, aliás, ao longo desses próximos slides, basicamente estamos pensando em formas de vida que nós somos capazes de conceber. Dificilmente algo escaparia da estruturação no átomo de carbono, por exemplo, e várias outras propriedades típicas dos seres vivos. A água, nesse sentido, seria extremamente importante, por isso é necessário que ela existisse em abundância no momento em que a vida se formou. A água é um solvente universal, tem alto poder de coesão entre suas moléculas, isso se dá especialmente pela ponte de hidrogênio entre as moléculas de água,
Tem um pH neutro que acaba sendo muito bom para algumas atividades enzimáticas e acaba sendo não muito ruim para várias outras. Então é bastante interessante esse pH neutro. Também atua como importante isolante térmico e elétrico, o que favorece na homeostase, ou seja, na manutenção das condições de um compartimento interno, de uma célula talvez. O curioso é que talvez a água presente no nosso planeta tenha origem extraterrestre, especialmente pela condição inicial, pela composição da atmosfera inicial, pela temperatura e pela pressão também. E falando em temperatura, ela deve ser uma temperatura que permita a água naquele planeta ficar em estado líquido. Portanto, deve variar, pelo menos nas condições de pressão que temos no planeta, entre 0 e 100 graus Celsius, o que faz com que o planeta não possa estar a uma distância muito grande do Sol, nem muito próximo também, e tem uma maneira de manter essa temperatura relativamente constante ao longo do dia, e o que contribui muito para isso é o efeito estufa. Hoje em dia, um dos principais vilões dos desastres ambientais, porque nossa ação nos últimos anos tem intensificado demais esse efeito, mas de certo modo não podemos desconsiderar a sua importância para a manutenção da vida na Terra. E ainda são necessárias superfícies semissecas, locais onde haja água, mas não em grande abundância, que favoreça reações de síntese por desidratação, o que favoreceria a formação então de moléculas maiores, de moléculas orgânicas. Como condições essenciais para a vida, também temos que considerar a densidade e o volume do planeta, que geram uma gravidade que deve ser adequada. Essa gravidade não pode ser tão pequena a ponto de não reter uma atmosfera, mas também não pode ser tão grande a ponto de esmagar qualquer estrutura viva. E também deve ocorrer a existência de uma atmosfera redutora, uma atmosfera com tendência a doar elétrons e a precipitar macromoléculas orgânicas. Continuando com as condições fundamentais para a vida, mas agora especificamente na estrutura orgânica em si. É necessário que essa estrutura orgânica favoreça a homeostase, e para isso as membranas e paredes celulares são fundamentais, fechando, claro, um compartimento interno e isolando da região externa. São essenciais também moléculas como os lipídios, os glicídios e as proteínas, componentes estruturais e funcionais dos seres vivos, bem como ácidos nucleicos, que permitem a hereditariedade e a coordenação das outras moléculas. Nesse sentido, inclusive, as últimas tendências têm sido se imaginar um mundo de RNA que precedeu o de DNA, inclusive por ser uma fita mais simples. Nós conhecemos seres vivos capazes de se replicar a partir de informações trazidas dentro do RNA, por exemplo, os retrovírus. Para isso, com pequenas oscilações de temperatura, seriam possíveis alguns fenômenos reprodutivos entre essas moléculas, que também apresentam potencial enzimático. Então notem que apenas com uma molécula desse tipo aqui, já seria resolvida inicialmente a charada de como transmitir informações e como produzir moléculas diferentes, já que atuando como ribozimas, elas desencadeiam um papel muito parecido com o das enzimas proteicas. Mas será que o nosso planeta, nesse começo, apresentava as condições necessárias e, mais do que isso, suficientes para a existência de vida? Vejamos. A luminosidade no planeta, no seu início, deveria oscilar aí ao redor de 70% da luminosidade atual. As temperaturas deviam ser parecidas com as atuais. Também temos que considerar alguns dados astronômicos de bastante relevância, como um possível bombardeamento intenso no nosso planeta por meteoros ao longo dos seus primeiros bilhões de anos, trazendo para o planeta cerca de 1 quintilhão de toneladas de água, uma quantidade bastante significativa, já que a nossa atmosfera talvez não favorecesse a formação dessa substância no planeta. Alguns dados geológicos são curiosos também, porque nessa época a Terra deveria ser formada por supercontinentes, blocos integrais de rocha, e grandes massas de água também,
sem a conformação de continentes e ilhas pequenas que temos hoje. E intenso intemperismo também. Um intemperismo mais intenso que o atual, com uma quantidade de chuva, vento e erosões bem mais acentuada. No começo do século passado, aproximadamente há 100 anos, alguns ilustres cientistas tentavam, com alguns modelos teóricos, imaginar então o surgimento desses primeiros seres vivos nessas condições da Terra. Segundo eles, algumas moléculas orgânicas já com capacidade replicativa seriam presas com um pouco de água em algumas bolhas parecidas com as bolhas que nós vemos nos detergentes, que são fosfolipídios também. Fosfolipídios que deveriam estar presentes com uma cabeça polar e uma cauda apolar, formando várias micelas pelos oceanos. Essas micelas, então, seriam pequenas bolhas, pequenas esferas, com uma dupla camada que possibilitaria o armazenamento de algumas substâncias orgânicas dentro de si. E foi testado, pelo menos de forma mais simples, em laboratório já na metade do século XX, por Stanley Miller, Harold Urey e Sidney Fox. Eles conseguiram testar a formação de moléculas simples com algumas condições primitivas, supostamente, da Terra. Vamos ver uma dessas. Nesse esquema nós vemos como é possível, a partir de algumas moléculas simples presentes numa atmosfera imaginada para a Terra primitiva, a formação de moléculas orgânicas. Aqui tem o aquecimento da água, que representaria então o intemperismo da Terra inicial, provocando a formação de vapor de água. Vapor que acabaria se condensando aqui mais para frente, mas antes passando por choques elétricos que representariam então os relâmpagos nessa atmosfera. Se imaginava nessa época que a atmosfera da Terra era rica em água, metano, amônia, gás hidrogênio e monóxido de carbono. Esses gases, então, recebendo constantemente esse vapor de água e com constantes choques elétricos, com a sua precipitação levavam consigo pequenas moléculas de aminoácidos, algo que o Fox usou para depois tentar produzir de formas parecidas, tentando resgatar esses inícios do nosso planeta, conseguiu fazer proteínas. Só que havia problemas com a teoria de Oparin e Haldane. O primeiro é que a atmosfera da Terra tinha um potencial de redução extremamente alto comparado com os gigantes gasosos. Em outras palavras, a atmosfera terrestre não era redutora, ela tinha alta capacidade de ser reduzida, portanto, era bastante oxidante. Isso é o que se imagina que fosse a composição da atmosfera terrestre no início. E com isso, nós não possibilitamos a formação de uma grande quantidade de moléculas orgânicas. E isso faz com que comecemos a pensar na atmosfera da Terra como pouco favorável à origem dos primeiros seres vivos. E muitos então passam a pensar que a vida se originou talvez de uma forma muito parecida como nas experiências de Miller, mas não na Terra. Então, os primeiros seres vivos aqui podem de fato ter vindo em meteoros ou quem sabe em asteroides, o que seria, claro, uma evidência a favor da panspermia cósmica. Somos todos descendentes de extraterrestres, portanto, se isso for verdade. E o que aconteceu depois disso tudo? Uma das hipóteses mais aceitas até recentemente era a hipótese heterotrófica, segundo a qual primeiro existiriam organismos fermentadores nesses oceanos, os primeiros seres vivos seriam fermentadores. Depois viriam os fotossintetizantes se aproveitando da atmosfera agora rica em gás carbônico. E finalmente, os respiradores. O problema é que a atmosfera da Terra inicial, como já foi dito, tinha alto potencial de redução, era bastante oxidante. E com isso tinha poucos nutrientes para manter os heterótrofos até o surgimento dos autótrofos. Não tinha comida para esses heterótrofos nos oceanos. Simplesmente seria esquisito pensar no surgimento ou na vinda extraterrestre desses fermentadores, que seja, sem comida no nosso planeta. Então o que se imagina é que tenha sido um evento autotrófico o presente entre as primeiras formas de vida na Terra. E claro, muito próximos aos fermentadores, porque de fato, esses autótrofos e autótrofos quimiolitotróficos
já que a atmosfera da Terra era altamente oxidante, eles não deveriam ter contato fácil com a luz solar. Então acabavam se aproveitando de energia química presente no assoalho oceânico. E depois disso, com a formação de estruturas orgânicas, esses seres inclusive talvez já fossem capazes de serem fermentadores também, porque afinal de contas teriam que aproveitar as moléculas orgânicas que eles mesmos sintetizavam. Depois então viriam os fotossintetizantes e finalmente os respiradores. E essa hipótese me parece mais aceita hoje em dia. Vejamos com um pouquinho mais de atenção então os efeitos desses tipos de metabolismo ao longo do tempo da Terra, como é que o surgimento deles foi alterando a atmosfera. Um metabolismo como esse aqui, um autótrofo quimiolitotrófico, por exemplo, de arqueias que obtêm energia química oxidando ferro, conseguem captar elétrons do meio ambiente e com esses elétrons então sintetizar moléculas orgânicas. Notem que de uma forma geral há um débito ambiental de elétrons, o que aumenta a capacidade oxidante do meio. Com esse aumento da capacidade oxidativa, há um favorecimento do metabolismo heterotrófico, que vai exatamente degradar algumas dessas moléculas e liberar elétrons de volta para o meio ambiente. Por exemplo, dos fermentadores alcoólicos. E isso faria então com que o potencial de redução do meio ambiente voltasse a baixar um pouco. E se esse potencial cai a níveis bastante baixos, ou seja, eu passo de um meio externo que era oxidante e agora estou indo para um que é mais redutor, começa a ser favorecido um metabolismo fotossintetizante, no qual haverá a captação então de energia, por exemplo, da luz, que não necessariamente precisa ser solar, mas na época é o que tinha. E então os elétrons podem ser retirados de moléculas como uma molécula de água. Isso se fosse uma fotossíntese oxígena, claro. Mas com isso eu tenho a extração de elétrons do meio externo para a formação, mais uma vez, de moléculas orgânicas. E com isso volta a ter um aumento do potencial de redução do ambiente, ou seja, o meio externo passa a ser mais oxidativo. O que favorece então o surgimento dos respiradores, que de fato com essa produção intensa de gás oxigênio pela fotossíntese, eram os únicos capazes de sobreviver a esse holocausto de oxigênio altamente oxidativo, se livrando rapidamente dessas moléculas oxidantes para degradar mais rapidamente moléculas orgânicas, como de glicose, e assim obter quantidades razoáveis de energia, bem maiores do que o que havia de saldo líquido na fermentação. E isso se mostrou de fato uma vantagem adaptativa, embora, claro, expusesse essas células à toxicidade do gás oxigênio. E depois, então, começa a haver competição intensa, é o que se imagina, entre esses primeiros seres vivos. O aumento da relação superfície-volume acaba sendo uma consequência direta a ser selecionada, já que existem vários seres heterótrofos nesse momento que se alimentam uns dos outros, e o tamanho é uma das características adaptativas mais convenientes nesse caso. Ser grande para comer e não ser comido. A lógica é mais ou menos essa. Mas se você aumenta demais o volume de uma célula ou de uma estrutura já pluricelular, acaba sendo inviabilizado o processo de troca meio externo, meio interno. Os transportes acabam sendo ineficazes. Por isso, uma quantidade enorme de dobras e membranas internas é necessária para suprir essa deficiência na relação superfície-volume. E é interessante perceber que essa é uma estratégia bastante semelhante adotada tanto entre os eucariontes quanto as bactérias, melhor do que adotada. Uma estratégia selecionada nas duas linhagens, ou nas três. Encontramos essas dobras internas em bactérias, em eucariontes e também em arqueias. Nos eucariontes encontramos organelas, inclusive algumas delas provenientes possivelmente de eventos de endossimbiose. E a partir de então, a vida começa a desabrochar numa velocidade incrível. A seleção natural atuando ferozmente desde o primórdio, mas também os processos de isolamento reprodutivo e de mutação acabaram fazendo com que a amplitude de formas e estratégias entre os seres vivos alcançasse níveis jamais imaginados.
Essa é a bibliografia usada para essas duas videoaulas. Espero que vocês tenham gostado e aprendido muito.